A gente ontem acompanhou uma operação da Polícia Federal, operação grande, operação que envolveu e que trata de um esquema gigante na Previdência, um esquema no INSS, um monstro de 6 bilhões de reais. A gente está falando de um desvio extraordinário de recursos, uma coisa... Muito obrigado. Uma coisa que, comparado aos números de escândalos anteriores, não tem comparação. O maior escândalo que a gente conheceu até hoje, há 35 anos, desviou alguma coisa como 3 bilhões e meio de reais em valores de hoje. Esse, um esquema de 6 ponto alguma coisa, bi, portanto, muito maior do que aquele anterior. Mas a gente precisa entender o que a gente viu ontem. A gente precisa entender qual é o contorno político disso. A gente precisa entender qual é a lógica por trás disso. O esquema antigo a que me referi, com 35 anos de idade, era uma quadrilha com muita gente. Tinha advogados, tinha procuradores, tinha contadores, tinha juízes. E eles faziam o quê? Eles faziam pedidos de indenização, ações indenizatórias, com valores exorbitantes, em nomes de pessoas pobres que nem sabiam que estavam entrando com ação, em nome de pessoas mortas. E então faziam, por exemplo, entravam com processos de 3 milhões de dólares, teve processo de 30 milhões de dólares, coisas inacreditáveis. Por trás dessa quadrilha, uma figura que ganhou notoriedade na época, Georgina de Freitas, uma advogada que acabou fugindo, foi para Costa Rica, veio para cá, já morreu. Ela já morreu. Mas era uma quadrilha. Então essa quadrilha atacou o INSS. Uma quadrilha que atacou o INSS. Um grupo que atacou o INSS. Aí a gente vem para o momento de hoje. A investigação da Polícia Federal não apresenta uma quadrilha que atacou o INSS. A Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, na hora da entrevista, as coisas estão mal costuradas. O que aconteceu? Milhões de aposentados tiveram em suas contas descontos de valores pequenos e regulares, constantes, que quando você soma dá um bolo de dinheiro, e esse bolo de dinheiro era entregue a entidades. Quando eu falo entidades, são associações, são sindicatos. E aí, olha que interessante. Entidades como a Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas, Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas do INSS, Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, a Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação. E assim eu poderia listar os 29 que firmaram com o INSS um convênio. Vou chamar de convênio, é um acordo de cooperação técnica. Ou seja, eles foram autorizados pelo INSS a descontar dos aposentados uma grana desde que os aposentados autorizassem o desconto. Isso não é uma generosidade ou uma condição do INSS do tipo, vamos deixar que seja assim. Não. Tem uma instrução normativa, tem uma lei, tem decretos. A última instrução normativa, que é de março do ano passado, diz lá as regras que a entidade só pode tirar o dinheiro se o
aposentado permitir, o beneficiário permitir formalmente. Inclusive, a norma do ano passado falava em permissão com biometria. Biometria. Anteriormente não falava em biometria, mas falava em formal, assinado. Nunca, em nenhum momento, foi possível tirar dinheiro das contas das pessoas sem uma autorização formal. No entanto, milhares e milhares e milhares de aposentados entraram com reclamação. Você vai no Reclame Aqui, está lá o nome dessas entidades que eu falei. Você vai na justiça, tem processo contra essas entidades que eu falei. Milhares reclamando, dizendo, pô, esses caras estão tirando dinheiro das minhas contas. Quem que está tirando dinheiro das suas contas? É a Georgina, da máfia de 1991? Tem uma Georgina, uma pessoa, um grupo? Não. 29 entidades. 29 entidades tirando dinheiro das contas das pessoas. Como? Milhões de aposentados tiveram dinheiro retirado. A CGU fez um levantamento e o primeiro a descobrir isso foi o INSS, tá? Que fez uma auditoria, descobriu e encaminhou para a Polícia Federal e para a Controladoria Geral da União. Então, isso que aconteceu não foi uma descoberta da Polícia Federal, não foi uma descoberta da Controladoria Geral da União. Foi uma constatação do INSS pelo aumento do número de queixas absurda, expressiva. Tem entidade aqui que arrecadava R$1.800.000 por mês e com o aumento de descontos sem autorização passou a arrecadar 30 milhões por mês com arrecadação. Então, essas entidades começaram a crescer e enriquecer, algumas com relações entre si. Algumas entidades com relações entre si. Isso saiu na imprensa no ano passado. Ninguém pode alegar desconhecimento. O ministro Carlos Lupe esteve na Câmara dos Deputados, falou sobre esse assunto. O presidente do INSS falou sobre esse assunto. O diretor de benefício, junto ao cidadão que foi afastado agora, Vanderlei Barbosa dos Santos, um dos afastados, entrou em julho do ano passado no lugar de um cidadão, André Fidelis, que foi afastado porque era o responsável pela assinatura dos acordos e havia os descontos irregulares. Então, em função dos descontos irregulares que a diretoria de benefício junto ao cidadão, que era comandada pelo André Fidelis, estava dando rolo, estava dando confusão, em julho de 2024 foi demitido o André Fidelis e assumiu o Vanderlei. E agora o Vanderlei foi afastado pela Polícia Federal. Toda a cúpula do INSS foi afastada, esses personagens, o presidente, o Alessandro Stefanuto, foi afastado depois demitido, Virgílio Ribeiro de Oliveira Filho, procurador-geral, coordenador de suporte e atendimento ao cliente, coordenador de pagamentos e benefícios, esses que eu falei, o diretor de benefícios, foram todos afastados. Então você fala, bom, será que esses caras eram os quadrilheiros, eles eram o que era essa tal de Georgina, eles é que comandavam isso, eles se reuniam e espalhavam o dinheiro, se reuniam com as entidades? Mas o esquema começou em 2019. 2019 era outro governo. De lá para cá, e o Alessandro Stefanuto, presidente do INSS, era o último presidente da entidade, ele é o 5º presidente do INSS desde que começou esse esquema. Quer dizer, é um esquema a ser explicado, a ser compreendido, mas que não pode envolver 5 presidentes do INSS, ainda mais de governos antagônicos, como o governo Bolsonaro e o governo Lula. Não é possível a gente imaginar que o Bolsonaro, ou o ministro responsável por isso naquela época, era o Paulo Guedes. O Paulo Guedes se reuniu com o Carlos Lupe e falou, ó, tem um esquema nosso aí, agora é de vocês, aproveita. Não faz sentido. Então, ainda falta explicar, e a investigação de 1991, aquela de 35 anos atrás, conseguiu entender, depois de um certo tempo, os contornos daquela máfia e se chegou à conclusão de que era uma quadrilha grande que atacou o INSS e conseguiu
roubar 3 bilhões e meio de reais. Agora temos um desvio que passa de 6 bilhões de reais, resultado de uma estimativa feita com base em levantamentos do INSS e da CGU, que fez um relatório, eu li o relatório da CGU, e eles pegaram 1.273 casos e foram ver o seguinte: 100% dos aposentados ligados a uma ou outra entidade dizem eu não autorizei. 100%, uns 99, outros 97%. Eu não autorizei. Então, como é que isso entrou no sistema? Porque só poderia entrar no sistema com autorização. Tudo indica que as estruturas de controle digitais do nosso banco de dados mais valioso, que é o banco de dados de pagamento de aposentadorias, o maior banco de dados do Brasil, com 33 milhões de pagamentos de aposentadorias e pensionistas, é uma peneira. Tudo indica que as entidades conseguiam mandar para o Dataprev, que processava esses dados, e para o INSS as informações de que com listas de aposentados que poderiam ter o desconto, e esses descontos eram efetuados. Agora, como é que essas entidades tiveram acesso às listas dos nomes dos aposentados? E aí a gente vê, como ontem um ouvinte nosso nos disse, que soube da liberação de sua aposentadoria porque um banco entrou em contato com ele dizendo que se ele não queria pegar um consignado, ou seja, as listas de aposentados com os dados dos aposentados e várias outras listas públicas são um segredo que só a gente acha que é um segredo de verdade, porque circulam por aí, são negociadas por aí, essas listas. Então as entidades pegam as listas e começam a cadastrar a gente. Tem uma entidade, uma única entidade aqui, só para citar uma, ela aumentou de 38 mil associados para 650 mil associados em um ano. Como é que pode ela conseguir tantos associados de uma hora para outra e tanto dinheiro de uma hora para outra? É uma loucura. Agora, está tudo bichado. O Alessandro Stefanotto não fez nada, mas está tudo bichado, e quando eu digo tudo bichado é o seguinte: Carlos Lupe é um ministro da Previdência absolutamente incompetente. Carlos Lupe deveria ser afastado imediatamente pela mesma razão que o presidente do INSS foi demitido. Ele também deveria ser demitido. Agora, o Alessandro Stefanotto é um bobalhão na política, não tem importância. O Carlos Lupe é do PDT, é um grandão da política. Então, grandão da política incompetente fica. Bobalhão na política incompetente sai. Então não sai porque é incompetente. Sai porque é bobalhão. E o Lupe fica não porque é competente, mas porque é forte na política. Porque o Carlos Lupe, diga para mim qual é a responsabilidade maior dele se não zelar pelos aposentados. Ele não consegue reduzir a fila para concessão de benefícios do INSS, não consegue. Nós estamos com mais de 2 milhões de pessoas esperando benefício, ou seja, um incompetente. E ele não consegue gerir um sistema íntegro de pagamentos sem descontos ilegais. E eu não estou aqui afirmando que ele é bandido. Eu não estou aqui afirmando que ele botou dinheiro no bolso. Eu não estou aqui afirmando sequer que ele tratou com qualquer quadrilheiro sobre esse assunto. Não estou afirmando isso. Eu estou dizendo que se ele deveria cuidar do galinheiro, por que ele não cuidou do galinheiro? Se ele deveria cuidar para que não fugissem as galinhas, por que ele não cuidou? Então ele fez e demonstrou fazer um serviço porco. Primeiro nomeando um incapaz para o INSS. Como é que agora, depois que estourou o escândalo, o governo decidiu e mandou implementar a proibição de 100% dos descontos e mandou desfazer
todos os acordos de cooperação técnica firmados, estão todos suspensos. Por que fizeram isso agora e não fizeram isso quando surgiram as primeiras denúncias lá atrás, no começo do ano passado, as primeiras denúncias que saíram na imprensa, lá atrás, e que eram muito fortes, algumas reportagens muito fortes, falando sobre isso. Por que o Carlos Lupe não fez nada? Por que o presidente do INSS não fez nada? Por que ao ser substituído o Vanderlei em julho do ano passado, o tal do André Fidelis, diretor de benefícios, foi substituído pelo Vanderlei Barbosa dos Santos? Por que eles não fizeram nada em julho do ano passado? Ou em abril, ou em março, quando começaram as denúncias. Então, o Carlos Lupe é um incompetente como ministro da Previdência. Ninguém no governo, nem no Palácio do Planalto, pode alegar que desconhecia as denúncias. Não tem como. Não tem como. Agora, elas se tornaram um escândalo quando a Polícia Federal fez a operação, fez a mega operação de ontem. Aí virou um grande escândalo. Como a Polícia Federal não conseguiu, ou não pôde, ou não quis, não sei, explicar nos detalhes como funcionava o esquema, como é que era possível para uma entidade ter acesso aos dados, como é que era possível para uma entidade conseguir uma autorização para poder movimentar dinheiro da conta das pessoas. Veja só que escândalo, movimentou dinheiro da conta das pessoas. Então essas 29 entidades que movimentaram dinheiro da conta das pessoas têm que ser investigadas do começo ao fim. Tem que ver a relação delas com as autoridades do INSS, tem que saber quando, em que momento cada uma delas conseguiu firmar esse acordo de cooperação técnica, algumas em 2021, outras em 2022, outras em 2023. Quando? Quem foi que assinou? Como assinou? Em que termos? Qual é a relação entre essas pessoas? Para saber os contornos. Porque não é possível também que tenha sido geração espontânea. 29 grupos começaram a agir de 29 formas diferentes e todos eles conseguiram o mesmo objetivo, que foi descontar dinheiro da folha dos aposentados. Não é uma máfia, aparentemente. Pela questão temporal, 2 governos, 5 presidentes do INSS, não é possível que todos sejam parte da mesma quadrilha. Não dá. 2 ministros de Estado. A chance de Paulo Guedes e Carlos Lupe montarem um esquema é 0. Então, alguma coisa aí muito esquisita, a gente sabe que tem que ser explicado. Agora, do ponto de vista prático, os aposentados brasileiros foram roubados. Milhões de aposentados brasileiros foram roubados. Foram roubados durante o governo Bolsonaro, foram roubados durante o governo Lula e vinham sendo roubados até agora. E não acontecia nada. O governo está tentando fazer valer e firmar uma impressão de que ele, governo do Lula, é que investigou. Desculpa. Ele, governo Lula, passou o primeiro ano, passou o segundo ano, entrou no terceiro ano e assim ficou até agora. Aí, Sua Excelência, o ministro de Estado da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse ontem: foi uma fraude contra os aposentados, pessoas que estão em fase adiantada da vida, naturalmente debilitadas. Foram vítimas fáceis desses criminosos que se apropriaram das pensões e aposentadorias. Engano do ministro. Engano dos ministros. Os aposentados foram vítimas fáceis de um sistema que não cuida deles. Os aposentados são vítimas de um governo que não cuida deles. Vale para o governo anterior, vale para esse governo. Um governo que poderia ter feito uma ação em cima desses caras no dia 1 do governo. Denúncias de descontos irregulares existiam desde o governo anterior. Por que não fizeram nada? Esse ministro, então, participando da festa da entrevista coletiva de ontem, ele
Ricardo Lewandowski, que a gente não sabe o que está fazendo no governo, falou essa pataquada. Eles é que são responsáveis pela gestão do nosso cadastro. Eles é que têm acesso e deveriam proteger os nossos dados com rigor. Não protegem os nossos dados, expõem os dados dos nossos aposentados, sem falar dos outros dados que são expostos por aí. Já houve vazamento de dados da Receita Federal, mas esse do INSS é uma coisa absurda. Como o Ricardo Lewandowski fala uma coisa dessa? Como o Carlos Lupe pode aparecer numa mesa de investigadores quando ele deveria estar numa mesa onde aguardam o destino os demitidos, aqueles que vão ser demitidos, aqueles que vão perder o pescoço? E deveria perder o pescoço, cair fora por incompetência. Então a gente tem uma gestão incompetente no INSS, que não cuida dos aposentados, do dinheiro dos aposentados, que não concede as aposentadorias, que demora para dar as respostas para as pessoas, um lixo de serviço, e agora um serviço que, além de ruim, foi fraudado, foi atacado por um bando de carniceiros, e aqueles que deveriam cuidar da gente não estão cuidando. E o presidente da República não demite o Carlos Lupe. Tem que demitir o Carlos Lupe para dar o exemplo. Mínimo, para começar. Cortar pelo topo. Tira o Carlos Lupe. Ministro da Previdência incompetente. Tira, afasta. Já tirou o presidente do INSS. Troca todo mundo. E começa a zelar pelos dados. Integridade dos dados. Se tivesse um sistema íntegro, nunca a quadrilha conseguiria atacar. A quadrilha conseguiu sem autorização. Então, é um governo que não zela por você, pelo seu dado, pela integridade da informação. E está aí um bando de gente em situação ruim, foi assaltada. Peguei alguns casos que eu li de ações na justiça, todos ganharam. Só que todos tiveram que contratar advogado para ganhar, para entrar na justiça. O INSS, na decisão, na instrução normativa do ano passado, diz o seguinte, artigo 9º da instrução normativa: em qualquer circunstância, a responsabilidade do INSS em relação aos descontos associativos em benefícios previdenciários fica restrita ao repasse à entidade dos valores. Não cabendo à autarquia, leia-se INSS, responsabilidade solidária sobre eventuais descontos alegadamente não autorizados. Ou seja, o INSS baixou uma instrução dizendo que ele não tem nada a ver quando o desconto foi irregular. Está escrito. Acabei de ler para você. Então, se é uma coisa irregular, você tem que cobrar da entidade. Você tem que ir lá contra uma dessas empresas aí, dessas entidades picaretas, entrar na justiça contra elas, gastar dinheiro com o advogado ou fazer um acordo com o advogado que ele vai ficar com a parte do seu resultado. E aí a chance de ganhar é enorme. Só que você tem que perder tempo, gastar tempo, energia para recuperar aquilo que nunca deveriam ter tirado de você e que nunca teriam tirado se a gestão do cadastro fosse séria. E não é, é mambembe, é capenga, é nojenta, é podre. E aí o Dataprev também tem que dar explicações. Ainda que a gestão seja do INSS. Nós estamos com um problema grave, porque, veja, essas pessoas que foram atacadas poderiam, e foram também, muitas delas entraram na justiça para recuperar dinheiro de empréstimo consignado, valores muito maiores do que estes a que eu me referi agora, que são de R$10, R$20, R$40, R$50, só que descontados todos os meses de milhões de pessoas, dá um bolo de recursos para esses caras. Mas qual é a nossa segurança vendo isso, de que não vai acontecer de novo, de que não está acontecendo em outro cadastro? Qual é a nossa segurança de que o governo está zelando por nós? Fica a impressão, e comprovada pela gestão dos aposentados, do dinheiro dos aposentados, de que não está nem aí. Deixa estourar, quando estourar a gente vê o que faz. Aí elege um mordomo, demite o presidente do INSS e as ratatuias todas se acomodam. E ninguém mais é demitido. Então, é a impunidade vencendo. E o governo amedrontado, não consegue emplacar ministro,
O ministro diz não para ele, então porque tem ministro que não quer entrar, imagina se ele vai querer tirar um ministro qualquer e brigar com o PDT, vai que perde a eleição do ano que vem. Então, é mais importante ganhar a eleição do ano que vem do que zelar pelo dinheiro dos aposentados. Mais um escândalo que a gente está vendo. Vamos acompanhar os contornos dessa história.